Gente, enxergar o mundo é um dos maiores presentes da vida, né? É poder ver um sorriso, um pôr do sol, o olhar de quem a gente ama. A doação de córneas é um gesto simples, mas de um poder imenso. Transforma a dor da perda em esperança e devolve a luz aos olhos de quem vive na escuridão. Para a gente falar sobre a conscientização da doação de córneas, aqui comigo, a maravilhosa enfermeira Josiana Pastro. Boa tarde, Josi. Tudo bem contigo, linda? Olá, Patrícia. Tudo bem contigo? Boa tarde. Bem também, graças a Deus. Josi, ainda existe, vamos chamar assim, de receio quando o assunto é doação de córneas? Por exemplo, porque é um momento que a gente sabe que é difícil para a família, né? Quais são ali, vamos chamar de principais dúvidas ou questionamentos que as famílias têm nesse momento? Bom, Patrícia, na verdade, a principal dúvida, eu diria que é o desconhecimento, né? Então, hoje nós temos aqui em Cascavel o Banco de Olhos de Cascavel, que já está aí há 19 anos, trabalhando, dando a possibilidade às famílias, neste momento da perda do ente querido, em dar a possibilidade da doação das córneas. Então, a gente traz essa possibilidade para as famílias. Então, a doação de córneas é algo muito real, é algo que acontece aqui em Cascavel. Então, o desconhecimento sobre esse trabalho, sobre esse serviço, é o que ainda traz as pessoas a recusarem essa doação e isso acontecer. Então, eu diria que isso ainda é o que mais impede a doação. Mas Cascavel já vem criando essa cultura da doação dentro desses 19 anos, então a gente já vem conseguindo trazer para a população isso e a gente tem conseguido grandes conquistas aí. Apesar de ainda termos uma fila grande de espera, né, que a gente vai falar sobre isso também, mas esse é um trabalho de formiguinha, onde a gente precisa falar aqui, falar em todos os locais, falar aí nas universidades, em todos os ambientes em que a gente consegue estar falando sobre a possibilidade da doação, o quão isso é real e como que ela funciona. Sem dúvida é muito válido. Quando a gente fala em fila, por exemplo, no Paraná, pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 2.000 pessoas que estão aguardando nessa fila, né, nessa espera. E, assim, os principais entraves para essa fila não andar é essa recusa, Josi? Eu diria que um pouco é o desconhecimento sobre o processo da doação, como que ela funciona, porque hoje como que funciona esse processo, né? Então, hoje são potenciais doadores pessoas de 4 até 70 anos de idade. Então, em Cascavel existe a SESC, uma central funerária. Então, todos os óbitos que acontecem na cidade de Cascavel, eles obrigatoriamente passam por essa central funerária. Então, nós do Banco de Olhos, a nossa equipe, ela funciona 24 horas. Então, nós estamos disponíveis nesse tempo todo e todos os óbitos a nossa equipe fica sabendo. Então, nós investigamos a idade desse doador, qual foi a causa do óbito e se validamos esse potencial doador, então oferecemos à família a possibilidade dessa doação. Só que o tempo que nós temos é muito curto, nós temos um tempo de 6 horas. Então, somente 6 horas após esse óbito é que a gente consegue fazer o processo de conversa com a família, autorização familiar, porque somente pessoas de primeiro e segundo grau podem fazer essa autorização, e ainda a retirada dos olhos. Então, a gente faz a retirada de sangue, a retirada dos olhos. Então, esse tempo é muito curto também. Então, por exemplo, às vezes a família é de outra cidade, demora para chegar, então o tempo também acaba sendo um empecilho. Então, por isso que a equipe justamente tem esse plantão de 24 horas, é uma equipe que precisa agir rápido, e esse acaba sendo um dos empecilhos, ou até o desconhecimento. Não saber que isso, às vezes, acha que isso acontece só em grandes centros, ou que vai ficar algum vestígio da doação. Então, depois da retirada, é feita a reconstituição do doador, a aparência como se ele estivesse de olhos fechados. Então, e também acalma o coração, né? A gente quer transformar aquele momento de dor, aquele momento, às vezes, de tragédia, porque a família não está esperando a perda de alguém, mas a gente quer transformar aquilo em algo menos doloroso, que é o fato de, diante de uma perda, poder estar ajudando alguém que quer mudar de vida, que quer melhorar a sua expectativa de vida através da melhora visual. Com certeza. E Josi bem já pegou um gancho ali de algo que a gente, né, nessa vida aí no jornalismo, enfim, uma das coisas que as pessoas mais falavam é essa questão, mas aí como que o meu ente querido vai ficar ali na hora dos atos fúnebres, né? Vão tirar os olhos do meu ente querido e não é bem assim, né? A gente sabe que
há toda, vamos dizer assim, um preparo, né? Um cuidado, um zelo da equipe que vai estar fazendo esse serviço, esse trabalho, né, Josi? Exato, existe uma reconstituição desse doador, então a aparência dos olhos fica como se a pessoa estivesse de olhos fechados. Né? Então essa é uma reconstituição onde a gente chama o familiar para que ele faz questão que ele veja isso também. Então o velório, tudo acontece normalmente, né? O processo de retirada em si é muito rápido também, ele é em torno de 30 minutos a 1 hora, justamente para que tudo ocorra dentro do processo normal. Né? Então, isso a gente faz questão e até para que a família sinta que fez algo positivo, que teve a oportunidade de ajudar essas mais de 2.200 pessoas que hoje aguardam na fila de espera por um transplante de córnea. Isso não foi sempre assim. Isso já tivemos menos pessoas aí na fila de espera, mas aí veio o Covid, diminuiu as doações, tá? E aí fez com que isso chegasse a esse ponto todo, né? Mas Cascavel hoje registra aí em torno de 300 a 400 óbitos mensalmente. Então, esse trabalho de realmente conscientizar, estarmos aqui hoje falando para a população sobre a importância disso, porque hoje a nossa cultura não nos prepara para a morte, né? Nós não conversamos com a nossa família sobre se você é ou se você não é o doador. E o mais importante disso hoje é você avisar a sua família, porque no momento do óbito, quem vai estar decidindo sobre isso é a sua família. Então, esse é o recado que a gente precisa deixar também sobre essa questão, em avisar a sua família que você é um doador de órgãos e tecidos, de córneas principalmente também. Isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas Patrícia, então o que eu tenho que fazer? Comunicar. É falar, né, com a sua família, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, né, enfim. Comunicar, porque é parente de primeiro grau que vai tomar essa decisão. Primeiro e segundo grau. Isso, vai estar tomando essa decisão. Então, comunicar essas pessoas de que você é uma pessoa que vai doar. Ah, mas na minha família não gostam de falar porque vai atrair, né? Não, gente, calma. Ninguém vai antes da hora. Então, a gente tem que ter essa consciência de que essa decisão não cabe a nós, né? Porque se decidíssemos, ficaríamos vivendo eternamente. Então, não é bem assim. E nesse momento tão difícil, tira esse peso, né, da sua família. É doador. Então, a pessoa, quando for conversar, né, a equipe da Josi, quando for conversar com a sua família, já vai saber que você é uma pessoa, é uma doadora, e isso já vai transcorrer. E a gente tem, assim, as córneas são retiradas. Quantas pessoas, duas serem beneficiadas ou vão para uma mesmo receptor? Como que funciona essa parte pós? Funciona assim, nós retiramos os globos oculares, né, os 2 olhos, então a gente pode ajudar 2 pessoas que estão esperando para o transplante de córnea, e nós utilizamos as escleras também para cirurgias oftalmológicas. Então, isso tudo através da central de transplantes. Então, o banco de olhos, ele avisa a central de transplantes que existem esses tecidos que estão disponíveis, e a central de transplantes roda um ranking para ir para essa fila de espera. Então, a gente pode ajudar 2 pessoas diferentes, e mais pelo menos aí 4 pessoas que estão também precisando das escleras, que é a parte branca do nosso olho, para cirurgias oftalmológicas também. Né? Então, eu acho que o fato de a gente se colocar no lugar do outro é muito importante, porque nós estamos aqui hoje saudáveis, mas amanhã a gente pode precisar de um transplante, seja de córnea, seja de outros órgãos, enfim, mas esse sentimento, esse pensamento de a gente se colocar no lugar do outro também é muito importante, pelo fato de a gente nunca saber o que vai acontecer amanhã, e se a gente é muito mais propenso a ser um potencial doador, receptor, aliás, do que um potencial doador. É isso aí. Perfeito. Josi, muitíssimo obrigada, minha linda, pela presença aqui no Vitrine Revista, por trazer, né, luz, conscientização também para os nossos telespectadores em relação ao assunto tão importante, ao mesmo tempo tão delicado, mas tão importante, que ainda bem, né, que a gente está cada vez mais falando sobre isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia, eu que agradeço. E o recado que eu deixo hoje aqui é que a gente fale sobre doação, avise sua família, deixe em vida o desejo manifestado para sua família que você é um doador de tecidos. Perfeito. Até uma próxima. Obrigada.